O movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. No mês de conscientização para a redução de acidentes no trânsito, o tema da mobilidade urbana chama a atenção. E não é só isso. Cada vez mais tem se falado sobre mobilidade humana ao invés de mobilidade urbana, considerando que os deslocamentos são feitos majoritariamente por pessoas. Pensando nisso, o Observatório Nacional de Segurança Viária criou para este ano o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. De acordo com o observatório, a verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. Para falar sobre esse tema e também sobre o futuro da mobilidade, convidamos o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Vlamir Sartori. Seja bem-vindo à Rádio Estrela FM. Ana, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui podendo falar da mobilidade urbana e desse tema, né? Sim. Que o mês nos chama muita atenção, pelo menos dentro do ano, né? Mas exatamente. Estamos, um prazer. E como nós estávamos até conversando aqui antes da entrevista, né? Que o que está faltando muito no trânsito não é a questão só de organização no trânsito, é humanidade, né? Ana, eu acho que a gente tem sempre que entender quais são as responsabilidades dos atores, né? Primeiro, um entendimento muito claro do que é mobilidade urbana e humana, né? Mobilidade urbana é o direito de ir e vir com qualidade de vida, preservando a vida, né? E quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que olhar de uma maneira a todo e qualquer cidadão que tem que se deslocar e a qualidade desse deslocamento, né? Então nós temos que falar das pessoas que têm maior dificuldade de acessar a calçada, nós temos que falar das pessoas que têm, por exemplo, vão buscar seus filhos nas escolas, nós temos que falar do fluxo de veículos da cidade, entender a cidade, porque as cidades são organismos vivos, elas se movimentam muito mais rápido, né, do que a gente pode imaginar, né, e isso tem muito a ver também com alguns assuntos relacionados ao próprio desenvolvimento da cidade, né? Verdade. Porque, você há de convir comigo, você começa a pensar na mobilidade urbana do mesmo jeito que você pensa no desenvolvimento urbano, né? Então você vai ter um conjunto novo de prédios, né? Você tem que pensar, entender, vai ter ônibus, vai ter acesso a táxi, vai ter abrigo, como é que vai ser o acesso àquela região? É verdade, né? Tem que pensar em tudo isso, né? E hoje as cidades do interior mesmo vêm enfrentando um crescimento, né? Cada vez mais acelerado, né? Até mesmo pela vinda de muita gente da capital, que decidiu sair, né, daquele inferno, vamos dizer assim, da capital, né? De São Paulo pro interior, e as cidades do interior estão sentindo isso cada vez mais, né? Essa mudança, né? Você está certa. Na verdade, o que a gente tem que entender é que existem alguns fenômenos aí. O primeiro fenômeno, que a gente estava até conversando antes, é a questão da economia ter melhorado, né? Algum determinado momento a economia melhorou e as pessoas começaram a ter acesso a veículos, às motos, né? Porque eu me lembro, estava até dando o exemplo da TV, né? Isso. A TV era assim, você tinha uma TV, ficava todo mundo na sala concentrado. Quando melhorou a economia, começou a ter uma TV no quarto, uma TV no outro quarto, e aí esgotou o mercado. O carro é a mesma coisa, né? Você tinha um carrinho mais ou menos, e como é que era o conceito, né? Você usava o carro no final de semana, né? Para sair com a sua família, jantar, passear, viajar, e durante a semana você usava ônibus, transporte público, né? O que aconteceu? Hoje, com essa facilidade, bom, você vai usar o carro, então tá bom, precisa usar para trabalhar, então é melhor você comprar um carrinho para você. E aí você começa, né? Tanto se você for olhar o mercado imobiliário, é muito engraçado. Há casas que tem uma vaga só, geralmente são mais difíceis de vender, porque geralmente a família tem 2 veículos. Exatamente. E é muito engraçado, mesmo passeando por São Paulo, às vezes eu lembro que ia fazer muitas matérias lá, né? E você via muitas casinhas que nem tinham garagem antigamente, né? Porque as pessoas não tinham carro, né? E hoje em dia você não pensa numa casa com menos de 3 vagas, né? Não dá. E é inacreditável que até isso impacta não só no mercado imobiliário, como também impacta naquelas pessoas que têm que escolher lugares onde vão morar versus onde vão trabalhar. Exato, ainda tem isso, né? Isso. E o senhor acredita que as campanhas, né, como o Maio Amarelo, ainda são necessárias hoje? Por quê? Olha, eu vou ser muito franco, não só a campanha Maio Amarelo. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar desde o começo do ano. A gente tem que trabalhar todos os meses. A educação e a paz no trânsito tem que ser um trabalho contínuo e permanente. né? Uma orientação do prefeito Davi sempre deu para nós que pensássemos em projetos que fossem um ano inteiro falando de educação do trânsito, um ano inteiro falando isso, porque cada mês você pode usar um tema diferente e você pode criar diferente, porque senão você acaba ficando muito omisso ao dia a dia da cidade, né? E a cidade é um organismo vivo, e se é um organismo vivo, você tem que estar sempre se reinventando com ela. Porque a gente tem um problema nessa questão da educação, que é o seguinte: as campanhas têm que ser melhor repensadas, porque o
processo de comunicação não é só uma palestra. O processo de educação não é só levar para a criança, né? Isso. Nós temos que entender qual o melhor processo de comunicação para que isso chegue dentro do lar, né? Para que a criança fale para o pai assim, por exemplo, pai, você está na faixa de pedestre, você não pode estar. Sim. Ou coisas do gênero. Então começa em janeiro, acaba em dezembro. E continua, e se reinventa para o ano seguinte. Eu levo pito toda hora, vou te contar uma verdade. Meus filhos, quando eu, não é jornalista, né? A gente fica na internet o tempo inteiro. E olha que eu levo o pito o tempo inteiro no meu carro. Ô mãe, sai do celular. Ô mãe, não olha o celular. Olha, meus filhos pegam no meu pé, viu? E o tema deste ano, né, fala em mobilidade humana, né? Como que o senhor interpreta esse conceito e por que é importante irmos além da visão apenas técnica da mobilidade urbana? A gente não pode se agarrar só na visão técnica da mobilidade urbana, né? Como eu falei, as cidades são organismos vivos, né? Então, quando a gente pensa em locomoção, a gente tem que pensar numa série de coisas, né? A gente tem que pensar, como eu estava falando, na mobilidade humana, ela está praticamente concretizando o que é a mobilidade urbana, né? Que é você ir e vir com qualidade, com respeito à vida e com qualidade, principalmente no meio de transporte que você for usar. Né? Para isso, você tem uma série de quesitos, né? Pensar nas calçadas, pensar no fluxo de carros, muitas vezes pensar se seu carro tá de acordo, por exemplo, com aquilo que ele tem que transitar, se o teu cinto de segurança está em ordem, se você está saindo de moto, o capacete. Então, a mobilidade humana, ela é um tema de preservação da vida humana e de acesso das pessoas que têm maior dificuldade, né? Porque o que acontece? Nós temos que entender que as cidades são de todos e para todos. Né? Só que a gente tem aquelas pessoas que precisam da gente, né? Precisam mais da gente para se locomover. E essa é uma responsabilidade não só nossa pessoal, mas de todos nós como um todo, de olhar por quem mais precisa. Com certeza. Como você disse, né? A cidade é feita para pessoas, né? Então, como equilibrar esse espaço entre carros, pedestres, ciclistas, transporte coletivo e quem tem mobilidade reduzida? É uma equação difícil, hein? Isso é dificílimo, Ana. É dificílimo porque eu volto a falar. Você monta uma estratégia, certo? Quando você monta essa estratégia, se a cidade é um organismo vivo, o fato de inaugurar uma escola num determinado lugar, pronto, acabou com a tua estratégia. É verdade. Né? Então, um condomínio novo, Um condomínio novo, né? E aí a gente tem sempre que analisar as demandas socioeconômicas também. Porque às vezes você desloca um transporte de massa para um determinado local que não tem gente. E com isso você está fazendo o quê? Você está, às vezes, até atrapalhando o trânsito, né? É verdade. Então, todo estudo é importante, né, nesse momento, né? Então, a gente não pode simplesmente olhar as questões técnicas. As questões técnicas são importantíssimas, né? Não vamos dizer que não são, e por favor. Agora, nós temos que pensar o seguinte: cada cidade reage de um jeito. E você falou uma coisa no começo da entrevista muito importante. As pessoas, além das cidades estarem crescendo normalmente, porque são filhos, netos, as pessoas das grandes capitais têm vindo para o interior. Exato. Esse fenômeno é em todos os municípios. É em todos, sem exceção. Então você imagina, se você tinha uma previsão de aumento de 1,30, 1,40 de população, hoje nós estamos falando de quase 3% ao ano. É muita gente. E aí olha, eu tive um emprego, por exemplo, próximo de uma grande metrópole daqui, mas eu quero um município onde eu possa viver com a minha família mais tranquilo. Exato. Então ele começa a pensar assim, vou dar um exemplo, penso em Jaguariúna, né? Bom, então é mais um que vai morar em Jaguariúna, que de repente pode ir para o município grande. Exato. E isso acontece, por isso que eu falo, as cidades são organismos vivos. Fora, como você disse também, muita gente vem trabalhar em Jaguariúna, né? Demais. Pelo fato de termos muitas empresas, né? Um campo industrial grande. Então a gente também recebe muita gente aqui todo dia. E Jaguariúna é realmente reconhecidamente uma cidade que cresce muito. Por quê? Porque tem empresas boas, tem uma microeconomia saudável e uma macroeconomia também, sempre em abundância, né? Exato. Tanto que já está começando assim, tem uns horáriozinhos que você já fica esperta. Tipo assim, das 5 às 6 eu já fico esperta para buscar as crianças na escola. Você está certo, Ana. Você está certo fazer esse planejamento, porque quando a gente faz esse planejamento, tem que pensar o seguinte, que não é somente quem mora em Jaguariúna que está usando, né? Isso. São pessoas que estão passando por Jaguariúna, né? E aí fica até mais complicado, porque às vezes você tem horários que está tudo vazio modo de falar, né? Tá muito calmo, né? E você tem horários que você não consegue, você precisa de alguém até para te ajudar, passa, né? Aí nós entramos com a educação do trânsito, um trânsito mais humano, né? Questão do respeito, né? Aí até é a próxima pergunta, né? O que você diria que falta para que o trânsito seja de fato um espaço mais humano e respeitoso, né? Olha, eu vou ser muito franco com você. Eu acho que a gente tem que entender que Jaguariúna é uma cidade que cresce, né? Demais. E é uma cidade muito importante para o interior do estado de São Paulo. E a gente tem que entender que a responsabilidade de cada um no volante, na sua moto, na sua bicicleta, é muito grande. Porque além da vida dele, né? Ele pode prejudicar a vida de outras pessoas. Exato. Então, há não só a educação,
a paz no trânsito, mas um mundo mais humano, né? No trânsito a gente tem que pensar. Ai, mais amor no coração, né? Sabe por quê, Ana? Eu já tive caso, né, assim, de ver pessoas, eu desci do carro, tô dando um exemplo, falei, dava pra você fora do ar. Foi, A pessoa resolveu discutir com a outra, parar o carro antes de entrar na rotatória e todo mundo parado atrás. Meu sabe? Deus. Como se não tivesse. Aí você tem que descer educadamente, pedir pra tirar, porque na verdade a gente precisa fazer com que tenha fluidez na cidade sempre. A cidade é pra todos, né? E sempre será para todos, né? Ruim que a gente às vezes até corre o risco de a gente que nem faz parte da briga se envolver e acabar mal, né? É bem provável. Lá em São Paulo tem acontecido muito isso, né? Tanto é que lá as pessoas preferem nem descer do carro de medo, né? As pessoas têm medo. E teve o caso da pessoa que foi ajudar num roubo, né? Que ele avançou com o carro em cima do motociclista, porque estava cometendo um roubo, e no final ele que acabou falecendo, né? Então, você veja que às vezes a gente quer manter a humanidade, até isso é difícil, né? Para as pessoas hoje em dia. E quando a gente pensa no futuro da mobilidade nas cidades, né? Quais são os caminhos que precisam ser trilhados para chegar nesse futuro aí? Bom, primeiro, quando você faz essa pergunta para um técnico de mobilidade, ele sempre vai falar dos transportes de massa. Ah, certo. Tá? Importante, né? Só que, vamos entender, o transporte de massa, ele tem que ter muita qualidade, mas muita qualidade. Sim. Por quê? Do mesmo jeito que eu falei do fenômeno da economia, que você coloca mais de um carro na rua, tá certo? Por que você vai deixar de usar seu carro para usar um transporte de massa? Sim. Então, vamos lá. Além de estudar os melhores caminhos para os transportes de massa, ônibus, enfim, ver alternativas, estudar alternativas para aquelas pessoas que querem se deslocar. Né? De uma maneira na cidade, tá certo, que não impacte no transporte de massa, mas que também possam ir e vir, tá entendendo? Mas basicamente eu acho, sempre a gente fala isso, que é o transporte de massa, só que mais e mais, né, ele está se esvaziando. Porque mais e mais as pessoas estão com carro. Então, tem duas coisas. Essa coisa da carona solidária, a gente vê muito, né, acontecer. Alguns anos atrás, alguns municípios adotavam a metodologia de tirar uma faixa, por exemplo, e fazer reverso desses que tivesse com duas pessoas no carro. Né? Então, existe uma série de coisas que podem ser feitas, né, para a gente pensar nessa questão da mobilidade. Mas transporte de massa é um ponto, educação contínua e permanente. Com certeza. E uma coisa que eu não abro mão, que eu acho que a gente tem que ter a medição se as campanhas de educação estão chegando ao público. Ah, certo. Tem que acompanhar, né? Tem que saber acompanhar. O que está acontecendo, né? Sem dúvida. Até uma pergunta, assim, eu acho que até meio idealista demais, mas assim, na Europa a gente tem a questão do que a gente fala, os tram, né? Como que a gente fala? Esqueci agora em português. Na verdade, os bondes, né? Esse é um bonde, é um trem sobre trilho que ele também até pode sair também. Tem isso, alguns países têm isso. Exatamente. E eu morei na França, em Grenoble, e lá o pessoal usava muito mais os bondes, né, do que os carros. Você quase não via ninguém andando de carro lá. O pessoal tava tudo no bonde ou no ônibus, dependendo da distância que você tinha que percorrer, né? Assim, eu acho uma possibilidade para o futuro das cidades do interior brasileiro, né? Sim. Quem sabe, né? O Brasil é muito grande, né? E a cidade do interior tem um potencial enorme de pensar rapidamente, porque o que acontece? Como você falou da França, os países da Europa, eles têm menos lugar para estacionar. Nossa, é terrível para estacionar lá. Tanto que tem dia que você não pode sair com carro. Você é proibido sair com carro. Não. Eu me lembro que eu dei de alugar uma vez um carro grande e eu não conseguia entrar nas ruas. Não tem lugar. Né? Então, é isso que eu fico pensando, né? É um conjunto de ações que nós temos que ter, né? Para que no futuro a gente tenha uma mobilidade mais saudável, né? Sim. Mais saudável que eu digo, olhando essa coisa da segurança, olhando essa coisa de ir e vir com maior rapidez, com maior fluidez, entender os fluxos de veículos, né? Porque nós não podemos nunca esquecer, além de nós estarmos no meio, as pessoas passam por nós para ir trabalhar, nós temos também no final de semana a questão do turismo. As pessoas vão pro Circuito das Águas por aqui. É verdade. Tanto que você passa aqui no Centro Cultural, tá sempre lotado, né? Sempre cheinho aqui em volta. Às vezes eu até pego um caminho alternativo, que eu já sei que aqui vai estar cheio, né? Então tem que pensar em tudo, né? Então, quer dizer, você veja bem, se você começa a pensar no deslocamento, durante a semana você tem, por isso que é difícil essa equação. Durante a semana você tem que pensar nos horários de pico, aquelas pessoas que estão passando pela cidade, que mesmo não moram na cidade, mas os nossos moradores. E aí, de final de semana, pensar um pouco nesse turista que passa por aqui, que também usa a cidade, né? É muito difícil a equação, mas dá certo. A gente chega no momento que vai dar certo. Uma hora chega no equilíbrio, né? Não vamos desesperar também. E como que o planejamento urbano pode contribuir, então, para uma mobilidade mais eficiente, segura e sustentável?
O planejamento urbano é primordial nesse processo, né? Porque a mobilidade urbana, ela tem que andar junto com as outras secretarias tão importantes para o desenvolvimento humano, né? Como saúde, educação, porque a cidade está crescendo, né? A cidade está crescendo. Bom, então, primeira coisa, a cidade está crescendo, vem a pergunta, vamos colocar transporte de massa, vamos melhorar o acesso, né? Então, o desenvolvimento urbano é o que determina isso pra gente, né? O desenvolvimento fala, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vai ter um conjunto de prédios num lugar tal. A gente já começa a estudar isso daí, os fluxos, o que precisa, e mais importante que isso, qual que é o público socioeconômico que está lá. Porque às vezes você pode ter um público que só usa carro. Tem isso também. Tem isso também, né? Você pega, por exemplo, as pessoas que estão em Alphaville, vou dar um exemplo de São Paulo, Alphaville, todo mundo é carro pra cima e pra baixo, né? Não é à toa que o trânsito é horroroso. É horroroso, né? É horroroso pra você entrar, sair, qualquer horário, né? Porque, na verdade, isso ajuda muito. E também, não só daqui a uns anos como vai acontecer, mas também acertar o que já existe, o que está deficiente hoje. Então, o planejamento urbano é fundamental para nós, né? Sem ele, a gente não consegue determinar os caminhos da flexibilidade da mobilidade urbana. Perfeito. E no dia a dia, qual é a responsabilidade agora de cada um de nós nesse processo de construção de uma mobilidade mais humana? Agora vamos passar para nós, Vamos passar para nós. Eu acho que assim, todos nós somos atores nessa peça. Né? Se cada um fizer o seu papel, nós estamos bem. Então, quer dizer, o que é? Primeiro, é aquela pessoa que anda de moto, andar devagar, não mexer no celular, sabe? Andar sem pressa, sem cruzar, sabe? Eu vejo muita coisa ainda. Eu acabei de ver o carro saindo da rotatória, um motoqueiro passar, ele tá saindo, quase que ele pegou ele. Então, sabe? Então, primeira coisa, né? Você como motociclista saber, né? Que o seu papel você tem que andar devagar, porque você é o que é o mais frágil. Você e o pedestre são duas modalidades, né? Que são os mais frágeis. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, e é isso que eu quero trazer essa reflexão, nos municípios onde tem ônibus muito grandes, que nem São Paulo, e outros municípios do Brasil, por Curitiba também já está usando isso, ele tem o lugar no ônibus onde é ponto cego para o motorista de moto saber que lá o motorista de ônibus não está enxergando ele. Que bacana isso, Alguns já estão até colocando câmera para que o motorista veja o que está do lado dele. Então, primeiro, motociclista, andar mais devagar, né? Não mexer no celular. O conselho de não mexer no celular vai também para o motorista do veículo, né? Eu sei disso. E é interessante porque é o seguinte, né? Eu vou chegar até no cinto de segurança. É interessante, porque nós falamos nossos papéis, então vamos lá. Nossos papéis, assim, tudo, né? Os carros de hoje em dia, todos eles saem com sistema de mídia. Se você parar para analisar, você não precisa mexer em nada no celular. Tá tudo na sua tela. É verdade. E por que mexe, né? Tem essa coisa. Uma outra coisa também que foi um advento do mundo dos automóveis, que acabou trazendo muita segurança. Hoje em dia você não consegue mais ficar com o tal do cinto de segurança se você não colocar. É verdade. Aquele barulhinho, começa a tocar, a gente fica desesperado, né? E pode perguntar para qualquer técnico que você quiser, de qualquer empresa de carro. Onde fica? Ninguém sabe, ninguém quer saber, ninguém fala. Por quê? Não é para desligar aquilo, é para falar para você que você tem que usar cinto. Então, moto, ande mais devagar, você é uma das partes grandes fragilizadas, não mexa no celular, use cinto de segurança, sempre, respeite a sinalização, respeite a velocidade que está lá, com um radar ou com uma lombada, é porque já teve acidente. Porque já sabe que ali precisa reduzir, né? Você só põe onde tem um índice de acidente, onde não tem você não precisa colocar, tá certo? Então não tem sentido, né? E o nosso papel como gestão pública é sempre planejar uma cidade mais humana no trânsito. Para isso, pensar em campanhas que cheguem ao público-alvo, que são os motoristas, né? Não importa qual ela seja. Trabalhar num processo de sinalização muito forte na cidade. Nós temos trabalhado isso na secretaria diariamente, né? Porque nós temos, quanto mais sinalizado você deixa, mais fácil também avisar o motorista. Tem nosso papel também como gestão pública, né? E planejar junto com o pessoal do planejamento urbano os caminhos da cidade, né? E tentar fazer com uma cidade daqui a alguns anos, com essa taxa de crescimento de população que tenha a maior flexibilidade de andar nela, de ir e vir. Mas todos nós temos a nossa responsabilidade nesse dia a dia, porque mobilidade urbana não é só ônibus, não é só carro, é gente, é ser humano, né? É aquela coisa que a gente tem que olhar, que o maior bem que nós temos, a vida. E se o pessoal puder deixar a raiva dentro de casa, né? Deixa em casa, não leva consigo no carro, não, né? Não leva, porque isso daí não é bom.
Não leva ódio no coração, são coisas que não funcionam, né? Não funcionam, né? Trânsito é uma coisa que você tem que ter muita calma. Você tem que cuidar de você muitas vezes do outro. E uma coisa importante também que eu acho, pessoal, dê seta e respeite a seta, minha gente. Por favor. Não, assim, a seta, você falou um ponto importantíssimo, né? É a minha briga aqui em Jaguariúna, é seta, gente. A seta é um mecanismo de você informar o outro que você vai entrar, né? Ela é importante. E ajuda aí o motorista que estou lá no fluxo, diminuir a velocidade para dar acesso a você. Isso. Né? Então a gente tem que entender que a seta não se trata somente, mas a cidade, não, a cidade cresceu, a cidade não é mais a mesma, as cidades cresceram, é importante a seta, é importante dar espaço, por exemplo, quando você vê uma pessoa que está com dificuldade de entrar numa rua, né? É importante você fazer o fluxo, ajudar o fluxo a andar, né? Essa colaboração de falar assim, eu não vou fazer o que eu não gostaria que os outros fizessem comigo, efetivamente. Sim. Né? Então, seta, essas coisas são muito importantes. Por isso que a gente fala de um trânsito mais humano, né? Exatamente. Senão não tem muito sentido. Vou fazer uma pergunta, que é uma dúvida minha, mas eu sei que tem muitos ouvintes que têm essa mesma dúvida. As cidades do interior, como a gente disse, que estão crescendo e tal, e assim, nas cidades a gente tem muita rotatória, né? Cidades como Jaguariúna, na minha cidade mesmo, Ourinhos, muitas rotatórias. A minha também. Você acha que isso é um fenômeno que vai desaparecer ou as rotatórias são importantes? Até é uma pergunta minha mesmo, porque eu tenho essa dúvida. Eu acho que no passado, em todas as cidades, e Jaguariúna também não é diferente, em todas as cidades, fazia-se muito balão, né? Isso. Balão, aqueles balões. Você entrava, rodava, entrava. Eram ruas simples, tinha menos veículo, né? Então você fazia de uma forma muito diferente, né? Com um conceito diferente de hoje. Hoje, esses balões estão virando rotatórias. Isso. Né? Que você tem que ter fluxo, fluidez, entrar, sair. Isso. Então, por exemplo, a cidade tem muito debruçado nisso, né? Tem pontos específicos que são até projetos especiais, né? Do prefeito, porque tem um olhar diferente, porque conhece a cidade, entendeu? Exato. Então, nós temos que privilegiar a rotatória, mas que ela funcione como uma rotatória. Entendi. Quer dizer, mas ela é uma coisa boa, Ela é uma coisa boa. Eu já ouvi muita gente, muito técnico de trânsito, falar isso pra Ana, mas a rotatória é um elemento essencial no trânsito. A gente usa porque ela é importante, né? Porque você consegue entrar, vamos dizer assim, numa rotatória, circular ele e sair de um outro lado que você não teria como sair. Vamos entender de uma maneira muito simples. Certo. Mas todas as rotatórias são estudadas da forma que tem que ser, da forma que estão, né? Até por causa do seu tamanho, porque a gente tem que entender que hoje a gente tem caminhão quando vai fazer a rotatória, às vezes ele não consegue fazer a rotatória, estoura a calçada, né? Então a gente está estudando todas as rotatórias, inclusive até aquelas rotatórias mais prioritárias são foco de projetos especiais do próprio prefeito, sempre foi isso. E tem gente que fala assim, não, tem que botar tudo semáforo, mas nem sempre. Encher a cidade de semáforo também não é uma boa, né? Não, porque você não deixa o trânsito fluir. Pelo menos foi isso que me explicaram, é isso mesmo? O semáforo, a gente tem que entender uma coisa, todo o mecanismo que a gente coloca é para você ter uma redução de velocidade ou você respeitar um fluxo de outros lados que vem como o semáforo. Sim. Né? Recentemente nós trocamos o semáforo lá da esquina da delegacia, né? Sim. Trocamos, porque era um semáforo muito antigo que não fazia sincronia com o de baixo. Então não tem sentido você ter semáforo se não faz sincronia. Sim, boa. Né? Foi uma orientação do prefeito. Não, me troque semáforo se não tem sincronia. Eu quero fluidez no trânsito. Exato. E aí a fluidez, para você ter uma ideia na sincronia, só para os nossos ouvintes entenderem, para ele ter sincronia, você tem que sincronizar o relógio de um com o relógio de outro. Só que então, por exemplo, se o relógio de um começa a aumentar muito, por exemplo, passa 1 minuto, 2 minutos, começa a prejudicar o semáforo daqui. Nossa. Entendeu? Então não é que o semáforo está desregulado, é porque a hora mudou e você tem que sincronizar, uma questão mais técnica. E agora nós colocamos lá num semáforo lá de uma botoeira. E as botoeiras, anunciamos aqui esses dias. Exatamente. A botoeira é extremamente importante, porque o que acontece? Nós estamos falando de mobilidade humana. Mobilidade humana é o ser humano também atravessar a rua. Então, para que vai ficar parando o carro? Para que vai, se não tem carro, se não tem nada passando? Não tem nada passando. Mas quando tiver o pedestre, ele vai lá na botoeira e vai lá. Inclusive, as botoeiras estão lá, estão instaladas. Nós vamos até fazer uma matéria da botoeiras, porque é algo completamente novo na cidade, né? Não, eu até dei o recado aqui pro pessoal que não tem que ficar apertando o botão toda hora. Estraga o botão e não adianta nada. É uma vez só. Isso aí, uma vez só.
Não, porque em São Paulo que você vê de botão estragado, né? Não, é por causa O disso. pessoal fica nervoso, fica apertando o botão e não é assim. Ele vai receber o comando, ele vai ver quando é melhor, né? Isso. E vai dar o sinal. E você tem que ver que nesse caso específico da nós estamos falando, você vai apertar. A hora que você apertar, ele não só vai ver o momento exato da sincronia, como vai sincronizar já o semáforo de baixo. Ai, que legal. Então ele não é só a sincronia de passar para você atravessar. Eu tenho que pensar também que eu tenho um semáforo embaixo que está sincronizado. Então vai com calma, né? Vai com calma. Vai chegar lá, não tenha pressa, você vai atravessar com segurança e não vai demorar, entendeu? Perfeito. E antes de encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem aqui para os ouvintes nesse mês de reflexão sobre trânsito e responsabilidade? Eu volto, né? Eu bato muito na tecla da educação e um trânsito mais humano, né? Eu venho de grandes metrópoles, né? Eu morava em grandes metrópoles e eu aprendi uma coisa. Se você não tiver um trânsito humano, né, fica mais difícil de você dirigir, fica mais sujeito a uma série de coisas, né? Então a gente tem que ter um trânsito mais humano. Vamos respeitar a faixa de pedestre, vamos respeitar o semáforo, vamos respeitar o radar, vamos respeitar aquilo que tem que respeitar. Se cada um fizer seu papel, tá certo? Eu tenho certeza que a gente vai ter um trânsito mais humano. Nós, da Secretaria de Mobilidade Urbana, o que nós estamos pensando? A partir do ano que vem, em ter projetos todos os meses. Perfeito. Todos os meses um projeto. Por quê? E medir esses projetos para ver se a gente está chegando. E depois fazer uma validação de número de acidentes, entendeu? Porque nós temos número de acidentes, nós precisamos cuidar disso. Nós temos, assim como um número de ordem no Brasil, ou estadual mesmo, está tentando baixar, é muito difícil. Então, o que eu peço para todo mundo que tenha algum tipo de veículo, algum tipo de moto, qualquer coisa que se movimenta, tome cuidado com o outro. Seja mais humano. Você tá vendo que a pessoa está com dificuldade na entrada, dá um toque, deixa ela entrar. Respeita a faixa, não passa correndo na faixa, né? Não precisa ter pressa. Isso. Você vai chegar do mesmo jeito, né? Humanidade para se ter vida. A vida é nosso maior bem. Perfeito. Então, secretário, muito obrigada pela participação, por ter vindo aqui à Rádio Estrela FM, né, para conversar um pouco com a gente. Eu que agradeço, Ana. Um abraço aos seus ouvintes. Rádio News, música de qualidade, informação sob medida.